Redação Tropical. 9h24 de volta com o nosso Redação Tropical. Até às 10 e agora chegou a hora da nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo a Luciene Souza, ela é secretária de Assistência Social de Timóteo. Vamos falar sobre a campanha Maio Laranja, né? Mais uma vez reforçando a importância da conscientização. Amanhã terá uma conferência aqui no município abordando sobre isso. Bom dia para você, Luciene, bem-vinda. Bom dia para vocês, bom dia aí ao pessoal da Rádio Tropical. A gente agradece em nome da gestão Capitão Vitor e Marcelo a oportunidade de estarmos aqui, né, nos microfones aí da Tropical, trazendo essa temática tão necessária, tão importante aí para todos nós. Na verdade é um seminário que vai ter amanhã, né, dia 28, falando justamente sobre esse enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Mais uma vez, Luciene, é importante a gente reforçar o objetivo desta campanha, o porquê chamar a atenção da população sobre isso. Sim. Essa é uma campanha nacional, né, que todo o país puxa, que é o enfrentamento, né, à violência contra a criança e adolescente, a exploração sexual, né, e a violência sexual contra a criança e adolescente. A gente tem entendimento que não é uma celebração, né, não é nada assim de comemorar, mas é um momento de sensibilizar, de refletir, né, de pensar, discutir, inclusive políticas públicas, fluxos, protocolos, né, junto a toda a rede socioassistencial, para que a gente consiga realmente ofertar aí uma proteção adequada e robusta às nossas crianças e adolescentes. Antes da gente falar do seminário, quais outras ações durante este mês vêm sendo desenvolvidas no município para chamar a atenção? Sim, nós temos feito algumas ações como Blitz, em todos os territórios, né? A gente teve aí em todas as regionais, a gente fez algumas blitz que foram muito bacanas. Os motoristas, assim, aproveitaram e realmente abraçaram a ideia, né? A gente também tem algumas ações em escolas. Nós temos algumas que estão agendadas ainda. Temos esse seminário, né? E também nós estamos levantando o diagnóstico da realidade da criança e adolescente da cidade. Em parceria com a Fundação Aperam, que captou um recurso no Fundo da Infância e Adolescência. E com esse recurso, tem uma empresa que a gente startou na semana passada, já esse diagnóstico, que vai trazer assim, uma realidade mesmo, para todos os serviços, né? Não só para assistência social, mas para a saúde, para a educação, para que a gente possa juntos conduzir e propor mesmo estratégias, intervenções, né? Que vão aí de encontro às demandas ao quantitativo, ao qualitativo, à subjetividade, né, de cada família ou de cada criança vítima de violência. Pois é, e aí a gente traz um alerta, né, aos pais. Infelizmente, a gente pensa que são poucos casos, mas tem muitos casos, inclusive na região metropolitana. Isso. Né? Então, você, né, como assistente social, como a secretária de Assistência Social de Timóteo, como que você chama a atenção desses pais sobre observar mais com quem as crianças, os adolescentes estão convivendo, estão tendo por perto, porque infelizmente esses casos acontecem com pessoas próximas. Com sempre certeza. É com alguém que está próximo, né? Sim. Eu venho lá da ponta, né? Eu venho aí de vivências no Cadastro Único, de vivências no CRAS, que é a Proteção Social Básica, e depois na Proteção Social Especial. Eu tenho quase 8 anos aí de trajetória no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e a gente percebe. E é prática, e isso são já indicadores mesmo. Sim. De que a maioria, em quase sua totalidade, os agressores são as pessoas de muita confiança da família, de muita confiança da criança. Às vezes um companheiro de uma mãe, de uma tia, ou uma companheira, de um avô, ou mesmo um parente consanguíneo. Infelizmente, né? Sim. Então é muito importante. E vale a gente ressaltar também que isso aí está independente de classe social, né? Isso. Certeza. Isso que ocorre. Em muitos casos, a maioria dos casos são velados, né? As famílias tendem a cobrir aquilo ali, né? Enfim. Mas é como você realmente disse, isso não
indiferente de classe social, indiferente de qualquer outro contexto socioeconômico, estes casos, eles são reais. E eu conheço pessoas, né, hoje adultas, que quando eram crianças passaram por isso, tá? Uma amiga que sofreu esse tipo de abuso por um tio. Sim. Já tive casos com uma pessoa também que ela já veio a público, ela é até uma pessoa famosa, que veio a público falar que foi por um parente também, um tio também, Sim. olha só. Né? Então, são coisas que, olha pra você ver, são parentes, são pessoas consanguíneas, e ela demorou a perdoar. E a gente fala também dos traumas que geram nessa pessoa. Amanhã, inclusive, eu acho que é a mesma pessoa que a Kel, que esteve conosco ontem, a psicóloga Marcília, ela que vai estar fazendo a palestra. A Marcília estará conosco amanhã. E ela vai trazer bastante sobre isso, né? Os traumas. Os sinais. Em primeiro momento, é um alerta muito importante, sabe, gente? Sim. Para os familiares. A criança, ela diz alguma coisa, de uma certa forma. Na escola, muito importante que os profissionais da educação, porque as crianças ficam lá um bom tempo, principalmente um tempo integral, né? Elas ficam o dia todo. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento, uma agressividade assim, que realmente não existia, perda de apetite, uma criança que procura se ficar mais reclusa, e vários outros sinais. Redução no desempenho escolar. É muita coisa que são sinais que vêm, sabe? E é muito importante que a gente não faça vista grossa. Que a gente, né? Nós somos a voz dessas crianças. Com certeza. Então é importante que toda a rede esteja ligada e atenta. Por isso a gente tem esse desejo de fazer sempre essas ações, né? Quiçá possamos fazer não só uma vez no ano, mas vamos tentar fazer mais vezes, porque essa pauta, ela não pode ser só agora. Não, com certeza não. Essa é uma temática que precisa ser discutida, levada a público todos os dias. E as pessoas têm que se abrir mais para falar, porque às vezes as pessoas evitam tocar nesses assuntos, né? E é um assunto de extrema importância, que ninguém pode se calar diante dele. Ainda existe uma omissão muito grande, né? Por parte de todo mundo, né? Da família. Não, porque, nossa, mas o que vão achar, né? Da minha família, vou expor, né? Vamos causar um impacto muito grande, aí se abafa, deixa aquilo velado, e quem paga o pato, na verdade, é a criança. Ela que vai pagar a conta à vista, a prazo e a perder de vista. E uma outra coisa importante para a gente falar também é aquela criança ou até aquele adolescente que passou por esse tipo de situação, que tem medo de falar, até mesmo por achar que a culpa é dele ou dela, né? Essa é a tendência do agressor. Na nossa vivência aí, nesses quase 8 anos, no SUAS, a gente percebe isso, porque as unidades socioassistenciais, as unidades da assistência social, a gente atende e acompanha essas famílias, essas crianças, quando o caso nos chega. Né? E então, assim, é muito importante que quando alguém tiver ainda que não tenha certeza, não tem problema, gente, se há uma suspeita, mas não precisa se identificar, disca 100, essa denúncia vai chegar onde precisa chegar, né? Liga para o Conselho Tutelar. Ainda, porque quem vai investigar é o sistema de garantia de direitos. Mas, ainda que seja uma suspeita, a gente busca para dentro assistência social, a escola, a saúde, né? Em rede, para a gente trabalhar essa possibilidade aí de superação desse risco social que essa criança realmente está vivendo, né? Então, a importância de realmente, quando vocês falam assim de velado, e a gente vive essa experiência no dia a dia, a gente tem a vigilância socioassistencial, que é um serviço que nós temos dentro da Secretaria de Assistência Social e tal. E aí eu solicitei que o pessoal da vigilância puxasse para mim quantos casos nos CRAS e CREAS nos chegaram neste ano, até o dia de ontem. Nos chegaram 5 casos de crianças e 7 de adolescentes. Esse número ele não é real. A gente tem certeza, existe uma subnotificação. Quando a gente compara os casos que nos chegam, né, para a rede e os casos que a gente busca de ocorrências policiais e tudo mais, é uma discrepância imensa, assim. Agora, vamos falar, o seminário é amanhã. A partir de que horas? Quem pode participar? E qual que é o principal objetivo dele? Sim. Conforme a gente falou anteriormente, o objetivo é realmente discutir sobre isso, sensibilizar, conversar mesmo, né? Conscientizar também, divulgar essa questão. A partir das 13 horas, nós teremos o seminário lá no auditório da Prefeitura, né?
E, como nós já dissemos aqui, a psicóloga estará com a gente. Vai ter um momento de perguntas, vai ter um momento de troca de experiências, né? E aí é isso. Como se inscrever? A gente tem lá na bio lá do Instagram da prefeitura, já tem o link para poder as pessoas se inscreverem. Para que... Ou seja, é aberto ao público. Aberto, sim. Todo mundo que está ouvindo aqui está convidado a estar lá com a gente. Nós estamos disponíveis aí também ao longo dos dias, né, para a gente estar conversando sobre. Quiser procurar alguma unidade da assistência social, nós temos 4 CRAS no município, nós temos o CREAS, a secretaria também está de portas abertas. A gente está aí para realmente poder trocar ideia e conversar sobre isso. Ô, Luciano, quer falar alguma coisa? Não, é que a importância do assunto é um assunto que tem que ser discutido, é um assunto que tem que ser informado, entendeu? Porque é muito importante, porque a gente não pode, tem que dar um basta nisso, né? Não dá mais para se viver assim, né? Enfim, é muito pertinente. Então, as pessoas que tiverem chance de ir, né? Até você que nos ouve agora e está passando por um momento desse, né? De uma situação dessa que você tem até um pouquinho de medo de chegar, por que não ir lá, né? Para que você possa aprender um pouquinho e saber como lidar e até denunciar também, que é o mais importante. Isso mesmo. E lembrando que nós temos o compromisso do sigilo. Né? Nós temos a ética do trabalhador do Sistema Único de Assistência Social, que são psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, advogados, e tudo que se é conversado em uma sala de atendimento fica ali. Então, as pessoas podem ter a certeza, né, de que não vai sair dali. Se a gente se omite, a gente também está participando desse crime. Quando a gente diz da culpa que a criança sente e tudo mais, eu estou lembrando aqui também da gente frisar um pouco para os que estão nos ouvindo, que muitas às vezes imaginam que a violência sexual contra uma criança ou adolescente, ou mesmo contra uma pessoa adulta, ela se resume no ato físico mesmo, na penetração ou coisa do gênero, mas não. Até mesmo uma exposição virtual. Então, há muitos casos de exposição de uma criança ou adolescente, rede social. É muito importante que as famílias fiquem atentas. A janela do mundo está aberta na nossa palma da mão, que é um celular. Exatamente. Que é um notebook, que é um iPad, né? Olha que ponto importante. A gente fala muito sobre isso, as pessoas não levam muito a sério. Criança, ela não tem como falar por ela, né? Dependendo da idade, ela não vai falar por ela. Mas será que aquela criança quer ser exposta? Alguns pais expõem tantos filhos. E será que essa criança quer realmente essa exposição? E você acaba abrindo ali uma janela, como você mesma disse, porque tem pessoas por trás da tela ali com más intenções. Olha aquela criança bonitinha ali, pessoas que colocam onde a criança estuda, né? Fica dando detalhes da rotina, da vida daquela criança. E aí, adolescente também. Eu falo, da parte de ser menor de idade, eu acho que tem que ser por conta própria. E à medida em que a criança tem esse acesso e essa autonomia para manusear, que não seja, né, gente, não é por aí que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo de uma criança que tem acesso aí às redes sociais sem um monitoramento, né? Tem um monitoramento de um adulto, enfim. Muitas promessas. As crianças, criança e adolescente é um ser ainda em desenvolvimento humano, desenvolvimento cognitivo, físico, né, em toda a sua plenitude de um ser humano. E elas não têm maturidade para discernirem o que é adequado para mim e o que não é adequado para mim. Então, pode até passar a generalizar isso para ela, passa a ser natural. E muita coisa em troca de promessas, em troca de um presente. Elas não têm noção ainda de dividir isso, de separar isso no seu cérebro, assim, vamos dizer, né? Lá dentro dos seus neurônios. Ela não consegue mesmo, não tem maturidade para isso. Então, é muito cuidado. E é por aí que começa. E isso, então, também, pessoal, isso é uma violência. Isso é exploração sexual, dependendo, isso é uma violência sexual também. Não é só o fato... Não é só o ato em si. Exatamente. Aí serve de alerta para os pais, né, que celular, tablet, né, não é babá e não é, né, como se diz assim, porque muitos pais hoje em dia falam o seguinte: criança dá trabalho, gente.
né? Não adianta você falar que criança não dá. Criança dá, criança é peralta, criança gosta de descobrir, o mundo está em evolução, tudo para ela é novidade. Então ela fica, né? Principalmente quando tem aquela criança mais interativa que gosta de fazer e tal. Aí, não, dá o aparelho, que sossega, ele fica sentadinho lá, que beleza, que maravilha. Mas você não sabe o que está acontecendo por trás daquele joguinho, então. E ficou mais fácil hoje em dia, né? Para sossegar a criança, né? Dá um aparelho. Um aparelho eletrônico, né? Que ela fica sentadinha no sofá e que beleza, sossegadinha, que maravilha. E a gente sabe que o dia a dia dos pais é corrido, né? Sim. Então, mas tem que ter uma solução, porque é complicado, né? Eu mais uma vez, eu questionei isso ontem aqui no programa com a psicóloga, né? Uhum. Exatamente, que eu vi uma reportagem domingo, né? No Fantástico, em que um psicólogo, né? Falou o seguinte, que a gente tem que evitar o máximo possível as telas, né, principalmente dentro do quarto, à noite. Uhum. As telas à noite, né, para criança. A criança está em desenvolvimento, então aquilo atrapalha muito. E a gente vê, né, adolescente chegando aí na sua fase de começar a fazer a migração para um trabalho, para uma coisa que seja, e não sabe nem o que fazer, porque está dependente daquilo ali. Se não olhar para aquilo, ele não sabe nem que daqui um dia para respirar vai ter que respire. Sem contar a questão da inteligência artificial que está tomando tanta conta. Exatamente. Ainda, né? Então realmente é preocupante. Isso prejudica até a sociabilidade deles, exatamente, né? É isso. Quando você fala dos joguinhos, pessoal, muitos que estão do outro lado da tela, que se fazem de uma outra criança ou de um outro adolescente. Exatamente. Para seduzir e puxar essas crianças aí para esse contexto, para esse escopo. Né? Uhum. Olha, gente, é muito importante, mais uma vez, a gente chamando a atenção sobre o Maio Laranja. Lembrando que não é só o mês de maio, né, Luciene? É importante durante todos os dias, todo momento, a gente lembrar, estar atento a isso. Principalmente crianças que vivem ao seu redor, né? Você que tem sobrinho, parente, né? Uma criança ali que convive com você, adolescente, está observando também. Porque às vezes você pode observar alguma coisa e repassar isso. Às vezes o pai ou a mãe não reparou, né? Você percebe alguma coisa ali e vai ajudar. Então é muito importante chamar a atenção e mais uma vez frisando. O seminário amanhã, então, a pessoa pode participar, é aberto ao público, né? Ter conscientização sobre isso. É isso. Então tá, deixa mais uma vez o reforço do convite. Então tá, pessoal. Aguardamos todos vocês amanhã, às 13 horas, lá no auditório da Prefeitura de Timóteo. E vai ser um momento muito legal, muito bacana. Apesar do peso, né, dessa temática, por isso é importante que nós estejamos conversando sobre isso, estejamos aprendendo sobre isso, trocando as experiências, escutando os profissionais da área, para que a gente consiga realmente proteger nossas crianças. É verdade. Não dá para fechar os olhos, né? Certeza. Não dá para tapar os olhos, Vamos lá, é só assim que a gente vai conseguir diminuir e acabar com isso no futuro. Mas se discutindo agora e se tomando providências, né? Exatamente. E ó, lembrando que ninguém aqui é contra a tecnologia, não. A tecnologia veio para nos ajudar, mas a gente tem que filtrar também. Tudo tem prós e contras, né? Exatamente. Tem o que é adequado para a idade, né? E monitorar. Isso aí. Luciene, mais uma vez, obrigada pela sua participação. A gente agradece a oportunidade, tá, pessoal? Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, em nome do Capitão Vitor Marcelo, obrigada por nos permitir estarmos aqui trocando essas ideias. Isso aí, prestação de serviço é muito bom, é nosso lema. 9h44 aqui, vamos ficando por aqui o nosso Redação Tropical desta terça-feira. Mayra volta com a gente no Repórter Tropical às 14h, com informações aqui para você durante todo o nosso dia. Redação então volta amanhã e tá chegando o nosso Bom Dia Tropical. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito